Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Vamos agradecer a Deus a oportunidade deste momento. Agradecer a Deus pelo momento de oração, de prece, de bons pensamentos e bons sentimentos nesta casa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a proteção para passarmos a boa palavra, a boa compreensão da doutrina da noite de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, dando continuidade à nossa doutrina do mês espírita, eu trouxe para a nossa reflexão desta noite o tema, o cultivo das emoções. Inicialmente, vamos entender o significado da palavra cultivo e também o que significa emoção. Cultivo, do verbo cultivar, tem vários significados no dicionário da língua portuguesa. Dentre eles, cultivar significa tratar a terra, revirando, regando, plantar com cuidados especiais, prover o desenvolvimento. A palavra emoção veio do latim e significa emovere. E quer dizer energia. Movere significa movimento. Ou seja, toda emoção que normalmente percebemos e usamos, ela existe para dar movimento à nossa vida. Mudar, inclusive, aquilo que não está bom ou está em desequilíbrio. Então, cultivar as emoções significa oferecer os melhores cuidados. Aprender a cultivar as nossas emoções é uma arte. E essa arte precisa de envolvimento e entrega. Precisamos refletir sobre a arte de nos relacionar com esse mundo interior desconhecido. Tal qual um jardineiro quando prepara o solo, mas o solo das nossas almas. Esse solo, esse preparo, ele vai tornar mais fértil a nossa mente e o nosso coração, para que as nossas emoções possam germinar flores no nosso caminho. Essas flores são forças divinas que um dia nos levarão ao nosso Pai maior. As emoções, elas chamam a atenção de estudiosos e de pesquisadores do desenvolvimento, do comportamento humano, por perceberem que essas emoções, elas se encontram na base das nossas principais ações, sendo tanto construtiva como destrutiva. As emoções têm diferença de sentimento, embora pareçam a mesma coisa. Emoção é sempre exteriorizado, sentimento é sempre interiorizado. Emoção é uma reação espontânea, inconsciente, rápida, enquanto que sentimento, ele é mais duradouro, é uma espécie de juízo sobre as emoções. O cultivo do campo emocional não é simples. Exige calma, exige sensibilidade e exige maturidade. Quando deixamos um jardim abandonado, o que acontece com ele? Geralmente, em pouco tempo, veremos ele destruído. Veremos ele um caos. O mato se confundindo com a grama, folhagens desalinhadas, algumas plantas sufocando outras e as flores sensíveis sendo destruídas pela falta de cuidado. E tudo isso exposto às adversidades do ambiente. Assim é a nossa vida interior.
quando não cultivamos as nossas boas emoções. Elas ficam, então, escancaradas, elas ficam desalinhadas, elas ficam intempestivas, automatizadas e podem gerar mal-estar tanto para nós quanto para o outro que está à nossa volta. As emoções, elas são os determinantes das nossas ações, tanto para o bem quanto para o mal. Os pensamentos, eles refletem as nossas emoções. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente aquilo que sentimos. Allan Kardec, ele foi um grande estudioso das emoções e do comportamento. E durante os seus ensinamentos ele nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Neste caso, todos nós devemos usar da reforma íntima e do autoconhecimento para cultivar as nossas boas emoções. O processo de mudança interior que nos leva à evolução não é fácil, é árdua. Porém, sempre nos mostrará o caminho do aprendizado e do crescimento. Não se pode evitar determinada emoção, mas é possível perceber como o corpo e a mente reagem diante de um sentimento. Como cultivar, então, as boas emoções? As emoções humanas, elas são demonstradas nas mais variadas formas. Elas podem ter graus de intensidade diferentes e elas estão sempre relacionadas às nossas experiências pessoais, às nossas crenças, aos nossos pensamentos, às nossas lembranças, podendo ser avaliadas como boas ou ruins. Em resposta a essas lembranças, nós teremos as nossas emoções. O silêncio, por exemplo, diante de uma circunstância perturbadora, não permite a invasão de pensamento tóxico desferido pelo outro. Constitui um recurso importante para evitar a irritação e os danos que essa irritação pode vir a nos causar. Nos momentos difíceis, exercer a paciência também é fundamental para não ampliar a emoção da raiva quando ela acontecer. As boas leituras, elas funcionam sempre como um procedimento terapêutico, porque elas enriquecem a nossa mente com ideias otimistas. Ao mesmo tempo, nós temos a terapia da prece e também a meditação, que sempre serão excelentes recursos para o controle das nossas emoções, impedindo ou diminuindo a incidência da raiva, da ira, da falta de paciência e do medo exagerado. Alguns tipos de emoções que temos. Os estados emocionais, eles podem ser formados por mais de um tipo de emoção. Por exemplo, o que seria a decepção? A decepção é um tipo de emoção. Ela é formada pela mistura da tristeza com a surpresa. O que seria inveja? É uma mistura de dois sentimentos, de tristeza e de raiva. O que seria a saudade? É uma mistura de dois sentimentos, da alegria e da tristeza. A tristeza não é somente o inverso da alegria, como muitos pensam, mas é a ausência momentânea dessa alegria. É um estado que conduz à reflexão, uma pausa
para a compreensão da nossa existência. É um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivem momentos excessivos de alegria. A tristeza sem lamentação, sem queixas, sem ressentimentos e de pouca duração, ela é considerada psicoterapêutica. Por quê? Porque de vez em quando ela é importante, porque ela é necessária para revisão e para análise dos nossos sentimentos, da nossa existência. Mas quando essa tristeza começa a acarretar uma perda de energia, uma perda de entusiasmo pela vida, em particular por diversões ou por ter bons pensamentos e bons sentimentos, é melhor prestar atenção, porque nesse caso está deixando de ser simplesmente uma tristeza para refletir sobre a vida. Nesse caso, ela pode estar gerando uma doença, como a depressão. O que seria a raiva? Outro tipo de emoção. A raiva é um sentimento violento de ódio ou de rancor. Quando alguém se sente enraivecido, ele pode perder a noção do que está vivenciando e pode ter uma atitude violenta, como, por exemplo, atirar em alguém. Existem outros termos que também são submetidos a esse mesmo conceito. No caso, a revolta, a indignação, os aborrecimentos, a irritabilidade excessiva e também a hostilidade. O que seria o medo? O medo também é um tipo de emoção. É um fenômeno psicológico marcado pela consciência de um perigo ou de um objeto ameaçador. Nessa situação, o sangue pode correr por todos os músculos mais rápido e pode permitir então a fuga e movimentos rápidos. A essa mesma emoção também pode estar relacionada a ansiedade, o nervosismo, o pavor, o susto, o terror e ainda sentimentos doentios como a fobia e o pânico. Mas esse medo é uma emoção que proporciona um certo tipo de estado de alerta. E o medo, ele vai nos permitir que a gente fique bem desperto. Então, sem ele, a gente muitas vezes pode ficar impotente e não conseguir nos proteger, não conseguir proteger a nossa integridade física, nem psicológica de alguma ameaça que estamos enfrentando na vida. Então, muitas vezes, o medo, não aquele medo doentio, mas o medo natural, ele pode ser importante, porque ele nos orienta para a defesa e para a fuga em momentos de risco à nossa vida. O que seria o amor? Esse sentimento que é uma emoção na forma de transbordar. O sentimento é a totalidade dos sentimentos e dos desejos. É o amor que vai estruturar o nosso pensamento para a liberação de energia e de força que vai guiar a ação da produção do nosso bem-querer pelo outro. Sempre vai provocar um estado de calma e de satisfação. Também outros termos que estão relacionados com esse conceito é a amizade verdadeira, a confiança, a afinidade, a adoração e a paixão. O que seria a alegria? Outra forma de emoção? A alegria é um estado constante de todos os indivíduos, que pode significar êxito, felicidade, realização nos relacionamentos, triunfo social, triunfo econômico. Mas ninguém pode viver em alegria permanente. O que seria, se assim acontecesse, um estado doentio.
porque ele não é normal existir sempre. A vida, ela exige trabalho e esforço da nossa parte. E para que possamos então evoluir, muitos acontece que podem fugir da realidade e também das suas responsabilidades, buscando a alegria leviana nos prazeres da vida, prejudicando muitas vezes a si e aos outros, como por exemplo, quando exageram na alimentação, quando exageram no consumo de bebidas alcoólicas, quando exageram no consumo de drogas, quando há vício em jogos. Então tudo isso pode ser prejudicial para si e para aqueles que o rodeiam. A melhor maneira de corrigir as nossas imperfeições sempre será fazer um estudo de nós mesmos. E para isso existe aquela frase de Sócrates, aquele filósofo, aquele luminoso espírito que veio à Terra há muitos séculos passados, que diz: conhece-te a ti mesmo. Pergunte para si mesmo todos os dias se você cumpriu os seus deveres, se agiu bem com as pessoas com as quais convive, procurando se fez para o outro aquilo que gostaria que fizessem a você. Pergunte ainda: eu sou melhor do que eu era? Me corrigi de algum defeito? Fiz o bem ao meu próximo? Fiz o mal a alguém nestes últimos dias? Jesus é o maior exemplo do controle das emoções. Ele jamais se deixou perturbar por aquelas emoções consideradas perniciosas. Mesmo sendo traído e encaminhado aos seus inimigos, humilhado, condenado à morte, ele não teve nenhuma emoção negativa. Ele sempre se manteve sereno e confiante e ensinou em silêncio o testemunho da resignação e do amor a Deus. Quando nós cultivamos emoções positivas, isso tudo vai melhorar o desempenho da nossa atenção. Também vai nos tornar mais receptivos às novidades, os nossos pensamentos serão mais flexíveis, os nossos problemas serão resolvidos de forma mais amena. Tudo isso pode estimular a nossa criatividade e facilitar a nossa relação com o outro. As emoções negativas, elas nos aprisionam. Se a gente sente uma emoção negativa em relação a alguém, nós estamos presos a essa pessoa ou a algum acontecimento. E isso nos impede de evoluir e crescer emocionalmente. O importante sobre as emoções é o esforço que nós sempre deveremos ter a fim de melhorar as nossas emoções, principalmente aquelas que sabemos que são nocivas, e transformar essas emoções nocivas em emoções úteis para nós e para o outro. Quando essas emoções são prejudiciais, nós temos o dever de trabalhar isso na gente. E isso significa que algo não está certo em nós. Nós não estamos com os nossos pensamentos e sentimentos saudáveis. Nós não estamos bem orientados. As emoções, elas têm a sua origem sempre nas nossas experiências anteriores. E dependendo do que nós vivemos ou passamos, se formou uma paisagem interna que ficou gravado lá no nosso íntimo, que pode ter gerado uma harmonia ou um conflito. Se nós não melhorarmos
e não trabalharmos essa emoção que ficou registrada em nós, com certeza nós levaremos para a próxima existência. Nós não conseguimos evitar muitas das emoções prejudiciais, mas nós devemos nos esforçar para desviar a ocorrência do que pode significar um dano para nós e para quem nos rodeia. Sempre vão acontecer momentos em que as emoções nocivas vão se tornar mais volumosas na nossa vida. A indisciplina a nossa indisciplina mental e também comportamental, vai abrir espaço para que isso aconteça. Mas se nós mantermos a vigilância, a identificação, o reconhecimento e o desejo de evitar que aconteça algum dano, tudo isso vai fazer com que sejam impedidas as consequências infelizes geradas muitas vezes por nós mesmos. Se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, é possível sim exercer um controle sobre as tuas emoções mais diversas, que só tu sabe que são nocivas. Quando se está com a emoção direcionada ao bem, à evolução moral, o pensamento, ele sempre vai se tornar edificante. E esse pensamento edificante vai gerar bons sentimentos. Com o cultivo das emoções positivas, se tem clareza da verdade, das atitudes gentis, dos sentimentos solidários, enquanto que as emoções prejudiciais sempre vão gerar mau humor, indisposição e mal querer. Como diz Joana de Ângeles, cuidar das emoções que edificam em detrimento das que perturbam, tal é a missão do homem inteligente na Terra. O ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionados. E segundo Allan Kardec, ele nos deixa o seguinte ensinamento. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Mas quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor naquele sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne o foco de todas as aspirações e todas as revelações humanas. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Esta passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8. Então, queridos irmãos, lembrem-se, os sentimentos, eles são conquistas nobres do processo de evolução do ser. Deixem aflorar as suas melhores emoções. Segundo Emmanuel, sentindo, pensas. Pensando, realizas. Sinta tudo. Examine tudo. Emocione-se. Usem a fé. Usem a razão. Iluminem-se. E iluminem a tudo e a todos. Então, com estes ensinamentos desta doutrina, vamos procurar cultivar sempre as nossas melhores emoções, refletindo nos nossos melhores sentimentos. Essa é a nossa tarefa, hoje, aqui e agora. Fiquem na paz, que todos tenham uma semana iluminada, que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Vamos procurar agora nos sentar confortavelmente,
acalmar o nosso pensamento, nos desligar da nossa vida lá fora, por este momentinho. Vamos nos conectar com os nossos mentores espirituais da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes, os irmãos que estão em seus lares. Vamos juntamente elevar o pensamento e formarmos uma corrente de oração neste momento. Que esta luz maravilhosa, irradiada do alto, irradie a mente e o coração de cada irmão. Irradie a mente e o coração daqueles que vêm no nosso pensamento neste momento. Que a luz de Deus, que o abraço do nosso anjo guardião esteja sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, nos auxiliando nas nossas tarefas diárias, nas nossas dúvidas quando surgem. Que Deus Pai nos proteja, nos livre de todo o mal, principalmente daqueles que vêm de nós mesmos. Que os nossos pensamentos sejam renovados, que a nossa energia dentro das nossas células sejam renovadas, que as nossas boas atitudes e as nossas emoções sejam renovadas e que tenhamos sempre fé, confiança no Pai Maior e o desejo de mudarmos se realize. Que possamos nos tornar melhores um pouquinho a cada dia. Que possamos levar daqui a boa energia para o nosso lar. Que a luz que Deus irradia sobre nós também seja irradiada aos nossos familiares. Que a nossa casa, que na nossa casa seja impregnada toda a luz para irradiar, para melhorar a energia que lá existe. Sob a proteção de Deus, pedimos então o encerramento da doutrina, do estudo, da oração da noite de hoje. Que assim seja.